Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo, ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para a Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Muito bem, pessoal, voltamos com De Política Falamos, aqui pelo portal Carlos Maganin e, como de costume também, estamos com o professor Sérgio Saturnino para falar sobre política, professor. É isso aí, porque de política falamos. Política, professor. E agora essa época é a época de, a gente ser tratado como rei, nós eleitores. Nós estamos aí numa fase onde os políticos conversam, pedem nossa opinião, fazem cafés, reuniões, Só que até dia 6 de outubro, dia da eleição, deste ano 2024, 6 de outubro. Por que depois a gente não é mais tudo isso? Engraçado isso, né? Parece que a gente perde um pouquinho o temperamento, a luz, a vida no dia seguinte, né? Há uma coisa, não curiosa, mas uma instância de comportamento, Carlos, que se refere à parte de cidadania e à parte de ser eleitor. Então, se eu sou cidadão, eu considero, eu prevejo no outro direitos de todas as bases, e confio nele em termos de ética, do comportamento cidadão que ele possa ter conosco. Eu costumo dizer que sempre se falou, a nossa Constituição é uma Constituição cidadã. Cidadania é um comportamento, ela não é exatamente uma escritura. Uhum. O que você escreve na Constituição Federal é uma instrução para o comportamento, mas não é o comportamento. O sentido que você vai dar para aquilo que está escrito é exatamente através do seu comportamento, atravessando o seu comportamento. Pois bem, no caso eleitoral é curioso, porque agora, como você falou, o eleitor é o rei, um reizinho assim, manda e desmanda. Uhum. Não é à toa que o candidato pede voto e tem que pedir voto. Quando ele faz isso, ele concede ao eleitor o processo de decisão. Ele quer convencer o decisor a tomar a decisão em seu favor. Me dê o seu voto. Preciso dele em virtude disso. Não tem problema nenhum. Em Londres é assim, em Paris é assim, nos Estados Unidos é assim, no Brasil é assim, em muitos lugares, a maioria dos lugares democráticos é assim. Uhum. Você precisa ir falar com as pessoas para convencê-las de que o seu programa, o seu projeto, sua ideia de futuro para as pessoas é adequada a elas e elas podem confiar em você para voto. Qual é a grande diferença entre ser cidadão e ser eleitor? É o dia seguinte. Quando você é cidadão, o dia seguinte, nas outras semanas, nos outros meses, esses mesmos candidatos, eleitos ou não, sobretudo os eleitos em outros lugares de democracia mais avançada, mais madura, vão até essas pessoas, porque são cidadãs, e conversam de novo com elas. Bem, estamos agora eleitos, estamos no processo de gestão, precisamos agora falar sobre um planejamento urbano dessa região aqui. Eu queria conversar com você sobre isso. Será que você pode reunir algumas pessoas para tomarmos um café e conversarmos sobre isso? Porque eu preciso levar uma proposta para o parlamento, eu preciso defender um posicionamento. Algumas coisas ele diz aí sem falar.
Uma, que você continua poderoso, que é em seu nome, e que ele ali representa você. Isso em democracias avançadas, maduras. Em outros lugares, os eleitos dizem assim, eu fui eleito, eu posso fazer o que quiser. Como se fosse concedido a ele decidir sobre os outros, pela vontade dele. Em cidadania, você decide para os outros, sobre os outros, com os outros, para eles. Não, eu costumo dizer, Carlos, que na fila dos desejos, para aqueles que são eleitos, ele é o último. E vai ter gente que fura a fila e você vai continuar lá, no último. Seu desejo é o último deles, porque você representa todos os outros que estão na sua frente na fila. Essa é a parte também interessante, a gente estava conversando anteriormente, professor. Você, né, eleitor, e depois o político candidato eleito. Ele teria que ouvir essas pessoas, mas ele não o faz assim, não todos, né? Porque dizer que todo mundo é igual é muita gente. Mas a grande maioria vai ouvir ou ele, ou a si próprio, seus assessores, ou os mais chegados. Acabou aquela questão que a gente acabou de dizer assim, o voto é importante, agora a tua opinião não é mais. Tanto que as mulheres são muito mais espertas nisso, mais inteligentes do que os homens. Geralmente os homens no dia da eleição vão lá e votam logo cedo. Já estabelecem, não tenta mais me convencer porque não precisa mais ser convencido. Sim. Esse tempo para mim já passou. As mulheres votam em período da tarde em geral e elas preservam mais isso. Então os candidatos, os seus assessores ou os que vão lá lutar por algum tipo de projeto nomeado por um candidato, vão tentar buscar mais mulheres naquele momento do dia da eleição para conversar, justamente por causa disso, porque elas têm o poder de decisão prolongado. E isso pesquisa, professor? Pesquisa, isso baseado em pesquisas do comportamento político eleitoral. Não é sobre intenção de voto, sobre comportamento político eleitoral. Aceitação de democracia e ditadura, a ideia de legislação, a crença no Estado liberal, a crença no Estado assistencialista, o welfare state, coisas assim. Nesses comportamentos todos, mais de caráter político. Quando se faz isso, você preserva esse tempo por mais algumas horas. Só que, depois, na segunda-feira, no caso brasileiro, os eleitos comemoram. Como se aquele projeto todo já tivesse sido resolvido. Como se o convencimento já tivesse terminado. Como se a eleição já tivesse sido finalizada enquanto campo político, que agora eu que faço. Você promoveu em mim o fato de eu tomar decisão em seu nome. Não. Em cidadania, você promove em mim o fato de eu fazer gestão em seu nome. Então, eu preciso conversar com você o tempo todo. Fazer essa gestão política dos processos. É para isso que se tem secretários. O secretário não toma decisões políticas. Quem toma decisões políticas são gestores diretos. O secretário ele é executivo. Ele executa as decisões políticas já tomadas pela população. Essa é a função dele. E professor, o senhor falou nessa questão do prazo, né, do 6 de outubro esse ano, de votar de manhã à tarde, depois no dia seguinte já se comemora, mas a posse é só em 1º de janeiro? Já começam a querer mandar no dia 7? Mas, certo, não é que queiram mandar, mas é um processo de transição necessária. Então, promulgado o resultado eleitoral, é preciso fazer uma gestão de transição, para que políticas de governo não sejam interrompidas e se transformem em políticas de Estado, para que obras não percam continuidade, para que processos não acabem no meio do campo, mas que cheguem à sua finalização, para que chegada a hora de assumir, você já tenha dados suficientes para tomar decisões mais rápidas e algumas cidades urgentes, por exemplo, sobre turismo, desenvolvimento, a época aqui nossa, né, no litoral, de você conseguir fazer aquele processo caminhar tal qual um projeto anterior de transição. A transição é quando 2 prefeitos fazem a gestão de uma mesma cidade. Porque um está terminando, o outro está surgindo. E para você não haver um caos, um limbo, uma ausência de prefeitos. Né? Como se então, primeiro assume-se, e agora o que eu faço? Não sei nada, não tenho nenhum projeto em andamento, não sei o que está acontecendo.
vou me inteirar disso, isso vai levar 30 dias, 15 dias, 10 dias, um dia que seja, há um atraso. O fato é que aqui nós temos gestão pública, e é em nome dele que se faz. Então, o processo de transição é um processo no qual a cidade tem 2 prefeitos. Um em saída, outro em entrada. Porque se não houver isso, você vai ter uma catarse. Aquela ideia de que o novo não nasceu e o velho já morreu. Então, aí fica aquela ausência de. Então, nesse pensamento, se fosse falar de política, como nós falamos, né? De política, falamos. Política, isso. Então, no dia 7 de outubro até o dia 31 de dezembro, o eleito deveria procurar o eleitor ainda, porque ele ainda está decidindo as coisas, será que não? Talvez não, porque agora é a hora da transição, é aquele momento de 2 prefeitos numa cidade. Não, mas digo assim, vamos supor, de vereadores são mais assim, são pessoas mais próximas ao eleitor, ao povo. Será que não seria oportuno assim, então vem comigo até dia 31, vem me ajuda, mas é dia 7 já não Mesmo tem mais... nesses casos, é um processo de transição. Você já sabe que são os eleitos, é preciso adequá-los, eles vão fazer visitas. Aqueles que não foram iniciados ainda vão precisar saber como é que funciona alguns protocolos. E esse é o momento de você fazer esse ajuste em termos institucionais. Para a máquina não parar e seguir... Isso, mas é em nome do cidadão, não é em nome deles próprios. Sim. Para que não desencarrilhe, ou não haja um atraso, ou não se reduza a velocidade de coisas que não podem demorar. E, professor, teria nesse nosso processo eleitoral o eleitor ser valorizado mais depois do dia 6, ou ter mais opinião, ou ter fortalecimento? Claro que sim, isso é uma questão de cultura política. É demorado, é difícil, não é para amanhã, talvez não seja para a nossa geração. Mas isso tem a ver com vagas de estacionamento exclusivo a quem deve ocupar, se é para idosos, se é para pessoas com algum tipo de deficiência física. Mas é rapidinho, professor, ninguém vai ver. Não é seu. Continua sem ser seu. Não é o tempo que diz quando você pode usar ou se você pode usar. É o princípio. É a lei? É lei. Está lá, inclusive, uma faixa no chão, um desenho bem bonitinho. Com o número da lei e tudo? Está lá. Mesmo que não tivesse o número da lei, você reconhecer que aquilo ali é direito de outros em condições especiais, ponto. Mas, puxa, é só por uns... Ninguém vai ver, eu escutei isso outro dia. Mas pode ser só ninguém vai ver, está tarde, vai ser rápido. É suficiente eu saber. A ética de dentro para fora. Mas é só esse pedacinho que você vai ter que dar toda a volta, professor. Ninguém vai ver também. É rapidinho aquela contramãozinha ali. É cidadania, dê a volta. Né? Não, contramão. Não use, é contramão. E aí a gente cobra do político? A gente cobra do político, mas ao mesmo tempo também não se valoriza enquanto cidadão. Então é difícil às vezes requerer essa situação. Faixa de pedestres, estou de carro, eu quero que espere. Não é isso. A faixa é de pedestre, não é de ciclista. Não é para motoqueiro, para as motos passarem, é só para o pedestre, para ele ter a proteção necessária para fazer um trânsito seguro, mobilidade segura. E para termos, então, comportamentos seguros. Isso é que importa. Todo o restante é anti-cidadania. Se a gente não valoriza isso, é difícil recuperar nos outros, pedir para os outros isso. Ética eu faço primeiro, exijo depois. Nessa questão da faixa de segurança, eu lembro do Dr. Marcelo Araújo, que ele é advogado especialista em trânsito, ele assim... O pedestre atravessou, está de bicicleta em cima, é ciclista. Quer ser pedestre, desembarca e empurra. Exatamente. Né? E ali começa também uma cidadania. É interessante essa palavra que ela começa com pé, né? Pedestre, né? Eu preciso transitar dessa maneira, né? Não de outra forma. Não dá para fazer de outra forma se é de pedestre. Professor, então até dia 6... vai ser normal, 6 de outubro vai ser normal essas visitas, essas conversas que deveriam continuar depois, como o senhor falou em outros países mais desenvolvidos politicamente, sim. Mas, infelizmente, a gente se acostuma, se acomoda. E a gente também tira vantagem. Alguns eleitores preferem, em termos, comercializar seu voto, digamos assim, do que fazer um voto ao futuro. Porque, vejamos, se você vai votar sozinho. É privativo. É privado, e ali você tem anonimato. Votei, acabou. Quando você vota, deposita o seu voto num balde de votos. E ali ele é diluído, o peso dele é menor. Né? Pois bem, quando você vota, o efeito do seu voto, que é privado, privativo e garantia de anonimato, você não precisa dizer em quem votou, ele responde à escola,
ele é um efeito na saúde, ele é um processo no conjunto administrativo da gestão, ele é algo para o meio ambiente, ele é fenômeno para o trânsito. Enfim, o seu voto tem consequências públicas e coletivas, apesar de ser privado e privativo. Mas é só um voto, é só o meu voto, né? Na hora de votar, é só pensar, é só um voto, não é mais nada. Pois é, só que decide, e é uma opção de futuro. É só uma opção de futuro, de todo mundo. Inclusive o seu. Inclusive o seu. Professor, eu queria agradecer a sua participação nesse de Política Falamos e, claro, a gente vai repercutindo esses assuntos também pertinentes. A gente tem a questão das palavras, que falamos agora, eleitor, cidadão, né, votar, mas algumas questões também que são mais amplas, e a gente sempre comenta aqui no de Política falamos de política e não partido político ou partidário. Isso é importante deixar claro, que quando a gente fala dos políticos, sejam candidatos agora na ocasião, prefeito ou vereadores, ou mesmo de âmbito estadual ou federal. São análises, são interpretações de base sociológica, da ciência política, da filosofia política, não há uma pessoa em especial. Não há ninguém na nossa mira, por assim dizer, né? Ninguém precisa se sentir atingido. Essa é uma ideia para que a gente possa pensar nas coisas que a gente faz, porque é fundamental. E filosofia todo mundo faz, todo dia. Embora acredite que isso é coisa de outro mundo. Esse outro mundo é o seu. Vamos falar sobre isso Vamos lá. no próximo programa, sobre essa questão de filosofia que se faz todo dia? Vamos lá. Então tá, obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço, Carlos. Agradeço a todos. E aí voltamos no próximo programa de Política Falamos, falando sobre política, porque é disso que nós falamos aqui no nosso programa. E é justamente como falamos, de política falamos. Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo. Ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para o Web TV. Então, muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br.